presidente do PTB, Roberto Jefferson, fez ácidas críticas a ministros do STF, abordou medidas como impeachment, PECs, alteração de duração de mandatos, requisitos para nomeação, entre outros, e desferiu reprimendas contra João Dória, Luciano Huck e outras personalidades da política. Outro sim, ele comemorou a eleição da deputada federal Bia Kicis para a presidência da CCJ e defendeu o presidente Jair Bolsonaro de ataques da velha imprensa. Neste contexto, ele propôs: muitos me perguntam, por que o Senado não faz nada? É simples, vejam ali quantos têm rabo preso, quantos têm problema na justiça, processos parados no STF. A maioria morre de medo de ir contra um ministro desses e seu processo sair da gaveta no mesmo instante. É por aí. Fachin pediu julgamento no plenário do recurso da PGR contra a decisão dele, que anulou as condenações de Lula. Dá para sentir de longe o cheiro de queimado. Seria muito engraçado se o STF anulasse a anulação de Fachin e tirasse mais uma vez o doce da boca de Lula. Será? É urgente votar no Congresso o projeto que modifica o formato de escolha de ministros do STF. Defendo que somente juízes de carreira cheguem ao topo da magistratura. Não dá para colocar na Suprema Corte pessoas que sequer exerceram a função de juiz. Chega de tribunal político. Outro projeto muito importante que precisa ser votado é o que limita o tempo de mandato dos ministros do STF. Tem ministros que ficam mais de 30 anos no cargo. É preciso acabar com essa distorção. O certo é que fosse igual ao mandato de senador de 8 anos e depois bengala. Após a emergência da petição criada por Caio Coppola, o político havia comentado: o PTB não apenas apoia o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós apresentamos um pedido de impeachment do ministro e aguardamos que ele seja colocado em votação por Rodrigo Pacheco. O PTB apresentou pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no ano passado, mas Alcolumbre sentou em cima e, no final de seu mandato de presidente do Senado, o arquivou de forma ilegal. Mas quando Rodrigo Pacheco tomou posse, apresentamos de novo. Espero que agora o pedido ande. O PTB entrou com pedido de impeachment de Alexandre de Moraes nos primeiros dias de fevereiro. Que essa pressão feita pelas pessoas leve à votação do nosso pedido e de outros também. O importante é que seja logo colocado em votação o que Alcolumbre impediu por 2 anos. Dessa forma, o presidente de partido alfinetou Luciano Huck, criticou Gilmar Mendes e Edson Fachin do STF e defendeu o presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira, nosso amigo, não esmoreça, aguente firme, não há mal que dure para sempre. Logo você estará de volta ao lado dos patriotas para lutar pelo Brasil cristão e conservador. Fux disse que se a Lava Jato for anulada, o judiciário teria que contratar um contador para conseguir fechar a conta do que será devolvido aos corruptos e corruptores. Mas Gilmar não está nem aí. Agora mesmo ele perdeu uma ação e quem vai pagar a conta são os brasileiros. O Ministério Público do Mato Grosso retomou o pagamento do auxílio Covid para promotores e procuradores de justiça do Estado. Questionados, os procuradores disseram que acompanham o STF. Deviam dar 48 horas para o STF explicar esse auxílio absurdo. Nosso presidente, Messias Bolsonaro, disse que a candidatura de Huck é uma piada e acredita no segundo turno com o PT. A candidatura de Huck realmente é uma piada e com certeza o segundo turno será entre Bolsonaro e Lula. Já podiam até eliminar o primeiro turno. Que trio, hein? Bia Kicis, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Carla Zambelli, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Aline Sleutz, presidente da Comissão de Agricultura. A esquerda não vai ter vez na Câmara. Chega dessa gente mimizenta. Os 11 presidentes da República continuam determinando o que deve acontecer no Brasil. Hoje, Fachin votou para considerar inconstitucional o decreto do presidente Jair Bolsonaro sobre a posse de armas. Daqui a pouco, os ministros vão demitir ministros e até mudar as cores da bandeira. Fachin, único ministro que já votou na ação sobre os decretos do presidente, quer estabelecer um entendimento sobre a inconstitucionalidade de flexibilizar o porte e a posse de armas.
O STF está viciado em legislar e criar novas leis em cima das leis existentes. Ativismo puro. Fachin: as melhores práticas científicas atestam que o aumento do número de pessoas possuidoras de ar tende a diminuir e jamais aumentar a segurança dos cidadãos. Quais são essas práticas científicas? Onde está a comprovação disso que ele falou? É puro achismo. O Brasil hoje tem uma Suprema Corte com ministros que julgam ações, colocando suas ideologias pessoais a serviço das decisões jurídicas. Virou um tribunal político, com suas excelências inclusive querendo virar lacradores de redes sociais. Nosso país vai muito mal das pernas. Ele também abordou a recente decisão de Rosa Weber, ministra do STF, e provocou a Rede Globo. Rosa Weber decidiu pedir vista da ação que questiona decretos do presidente Bolsonaro com medidas de flexibilização para a compra de ar. Com a decisão de Rosa Weber, o julgamento foi interrompido. Enquanto isso, vale o que está no decreto do presidente. Os donos da Friboi comprando a Globo? Será que ainda é com o dinheiro que sobrou dos repasses bilionários do BNDES? Vai ver, nessa operação, vai sobrar um troco para o condenado descondenado. O povo brasileiro está reagindo, não aguenta mais a opressão dos novos ditadores que se dizem democratas. É preciso mostrar quem é que manda nesse país. Os brasileiros estão fartos de viver sob esse Estado democrático de esquerdo. E nem democrático é mais, virou só Estado de esquerdo. Temos a chance de endireitar o nosso país. Nesse diapasão, ele voltou a criticar João Dória, governador de São Paulo, e detonou o petista José Dirceu. Do jeito que a coisa anda, daqui a pouco o STF vai mandar reduzir a altura da rede de vôlei, porque um time, entre outros 20 times do campeonato, tem um anão jogando. Tudo para não ferir a sensibilidade dos oprimidos. Dória pediu para a imprensa amiga divulgar que ele está pensando em ser candidato à reeleição em São Paulo e não mais sair para a presidência. Em fevereiro, ele disse que tinha chance zero de concorrer à reeleição. É mesmo um homem de palavra, não é? O sempre falou que não iria concorrer à reeleição em São Paulo. Ele também falou que não iria largar a prefeitura para concorrer ao governo de São Paulo. Ele também falou que não iria promover restrições depois das eleições municipais. É o próprio Somebody Love. Zé Dirceu é galo mutuca, é do tipo que inflama e depois foge. Chegou a fazer operação plástica para viver escondido no Brasil e depois da anistia largou a mulher e só teve coragem de contar a ela quem ele era de verdade por telefone a quilômetros de distância. É um covardão. Li que o governador do Tocantins, que é do DEM, quer monitorar celulares, redes sociais e aplicativos para garantir cumprimento de medidas restritivas. A pandemia se tornou a justificativa perfeita para todos os arroubos autoritários e despóticos desses governadores e prefeitos. Conforme Roberto Jefferson, ministros do STF estariam se autodeclarando poder executivo e usurpando competências. O BNDES teve lucro recorde de 20,7 bilhões com venda de ações de Petrobras e Vale. Já na era PT, o BNDES virou um mero pagador de obras bilionárias feitas por empreiteiras e investimentos dos campeões nacionais, que depois retornavam o dinheiro aos petistas e a seus aliados. Se o Brasil vacinar 10% da população, vão reclamar que não vacinou 20%. Se vacinar 20%, dirão que ainda não chegou a 30% e aí vai. A questão é desidratar, desconstruir e fazer sangrar a todo custo a imagem do presidente. É uma guerra política e cultural para a tomada do poder. Os ministros do STF se autodeclararam poder executivo e governam por conta própria. Os ministros legislam e modificam as leis de acordo com os seus entendimentos. Os ministros são promotores, investigadores e juízes, tudo ao mesmo tempo. Fecha tudo. O STF agora é o único poder. Fachin determinou que a posse só pode ser autorizada às pessoas que demonstrem concretamente, por razões profissionais ou pessoais, possuírem efetiva necessidade. E quem vai determinar os critérios para efetiva necessidade? O STF com seu esquerdismo?
Depois de ter criado jurisprudência de um único ministro poder cancelar condenações simultâneas que passaram por 3 instâncias, Fachin agora decreta o entendimento constitucional de que é preciso comprovar a efetiva necessidade para a posse de arma. Fachin agora também legisla. A Justiça Federal de Brasília decidiu que a Associação Nacional de Magistrados Estaduais pode importar vacinas contra a Covid-19 para imunizar associados e seus familiares. Que coisa vergonhosa! Querem furar a fila? Acham que são mais importantes que todos os demais brasileiros. Neste contexto, Roberto Jefferson também discorreu a respeito de como a sociedade poderá reagir a desmandos e arbitrariedades de ministros do STF em virtude da eleição de Bia Kicis para a presidência da CCJ. Manchete do UOL. No auge da pandemia, ministros do STF expõem insatisfação com Bolsonaro. Sim, e milhões de brasileiros, no auge da pandemia, expõem sua insatisfação com o STF. E aí? Gilmar Mendes, cada vez mais lacrador das redes, escreveu em solidariedade a Fachin e disse que ameaças e perseguições não impedirão o STF de continuar a proteger os direitos e a Constituição Federal de 88. De qual Constituição Gilmar está falando? Porque parece que agora são 11 Constituições. Parabéns, deputada Carla Zambelli, por sua eleição como presidente da Comissão de Meio Ambiente. Você é uma deputada competente, inteligente, articulada, guerreira na defesa do presidente, do conservadorismo, dos valores cristãos. Fará uma grande presidência, já a vejo no Senado. Com Bia Kicis eleita, temos a certeza que serão votados projetos que reduzem o ativismo judicial, tanto dos tribunais superiores quanto de demais instâncias. No caso do STF, aprovar mandato fixo para os ministros, acabar com decisões monocráticas, reduzir a idade de aposentadoria. Os ministros supremos estão tropeçando na sua própria arrogância e batendo a cabeça em seus próprios autoritarismos. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Salmo 140, 12. Daniel Silveira e Oswaldo Eustáquio fazem essa súplica do homem oprimido e privado dos seus direitos legítimos. O maridão de Dona Vivi faz ouvidos moucos ao seu clamor. Deus não o perdoará. O STF adiou o julgamento da denúncia da PGR contra Daniel Silveira. Enquanto isso, o deputado segue preso apenas pelo capricho de um ministro da Suprema Corte. Antigamente, os carrascos vestiam máscara, capuz e capa preta. Os carrascos de hoje só tiraram o capuz e a máscara. No segundo turno também não tem para ninguém. Mesmo com o nosso presidente apanhando diariamente da extrema imprensa, os brasileiros não estão mais sendo ludibriados por quem faz propaganda e não jornalismo. Mais uma pesquisa agora da revista Exame, e nosso presidente continua sólido na frente. Não adianta o STF tentar limpar a ficha de Lula. Ela continuará suja pela eternidade. Vamos em frente, lutando contra todas as formas de opressão que estão tentando impor aos patriotas. Deus é amor. Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. 1 João 4, de 7 a 8.